Estamos de volta com o UFSC Entrevista. O tema do programa de hoje é a produção de fumo em Santa Catarina e alternativas para a substituição dessa cultura. Estamos recebendo o professor do Centro de Ciências Agrárias, Oscar José Rover. Ele é também coordenador do Centro do Laboratório de Comercialização de Agricultura Familiar. E também o coordenador da CEPAGRO, Charles Lamp. A gente podia conversar agora sobre quais são as principais culturas que estão sendo utilizadas para substituir a produção de fumo pela agricultura familiar de Santa Catarina. Então, veja, assim, no sentido geral, existem vários esforços sendo feitos em torno da bovinocultura de leite, em torno da olericultura ou a horticultura, né? Então, tratando da produção de frutas, verduras, legumes, né? A fruticultura, então, dentro disso como algo fundamental, né? Então, no sentido geral, essas frutas, legumes, verduras, bovinocultura de leite são as principais alternativas que estão aparecendo. Em algumas regiões, a estruturação de agroindústrias familiares como fonte de renda também tem sido algo bastante importante, né? E são justamente esses caminhos que nós escolhemos para o nosso projeto, né? Que é buscar, através dessas culturas, alternativas para os fumicultores, né, para que eles possam migrar de atividade e, ao mesmo tempo, realizar estudos para verificar quais as exigências e quais os caminhos para a viabilidade desta migração, de eles saírem do fumo e migrarem para estas outras atividades, né? Um dos produtos é esse suco, né? É orgânico, que o Charles trouxe. Pode falar um pouquinho sobre ele pra gente? Esse suco, inclusive é importante destacar assim, o próprio rótulo dele mesmo, né? É uma uva produzida no município de Leoberto Leal, né? Que fica a 130 quilômetros de Florianópolis, numa família nas famílias que já fizeram toda a transição plena, então já estão com todos os seus cultivos orgânicos, né? Por isso que o suco já tem uma certificação, então, né, que dá inclusive com o selo do Ministério da Agricultura, por onde passa a legislação dos orgânicos do Brasil. E o mais importante, e também, né, além do trabalho todo, né, do fruto desse trabalho de transição e da vontade das famílias também de partir para a agroecologia, é que houve um desenvolvimento conjunto do rótulo, da rotulagem desse, através de estudantes de design da UDESC, né, da Universidade do Estado, que é onde identificaram junto às famílias, né, a questão da paisagem, né, então por isso Raízes da Serra, essas famílias estão no pé da serra ali do Vale do Tijucas, então saiu, além do próprio suco de uva, né, fruto dessa alternativa ao tabaco, também a questão da extensão universitária, oportunizando para as famílias, né, uma rotulagem adequada, de acordo já com as normas e regras, né, que regulam, né, a questão de rotulagem de bebidas pelo Ministério da Agricultura, e para os agricultores, né, essa questão da identificação de uma marca, né, e com uma possibilidade de comercialização concreta desse suco de uva. Então essa é uma das iniciativas que se tem aqui na região próximas, né? Hoje mais de 90% do suco de uva orgânico que entra em Santa Catarina é de outros estados, e esse é um produto que pode estar sendo comercializado nas feiras, nos pequenos comércios, nos comércios, né, e principalmente no mercado institucional, que é a alimentação escolar, que hoje também é uma possibilidade concreta dessas famílias que estão querendo se incluir nos processos de produção de alimentos, né, saindo do fumo, entrar no abastecimento da rede pública municipal. Por que não falo do Estado? Porque o Estado continua com os entraves, né, através do seu processo de terceirização, que hoje proíbe, né, digamos assim, os agricultores de abastecer diretamente a rede estadual, né, de ensino público. Então, o suco, né, não só o suco, mas esses outros produtos têm, por isso que a gente fala em diversificação, né, uma necessidade de abastecimento não só de um produto, de um alimento somente, mas de um conjunto de alimentos, que não necessariamente precisam vir de uma família unicamente, mas de um grupo de famílias que aí se planejam, né, tanto para produzir quanto para abastecer canais diversos, né, que tenham demanda.
Certo. E o projeto, ele é uma o projeto Box, que foi aberto no SEASA de São José, é uma parceria entre o CEPAGRO, o LACAF e o Ministério de Desenvolvimento Agrário. O senhor pode explicar um pouco mais sobre como que funciona esse projeto? O Box, ele, a princípio, no primeiro momento, ele não vai ser para comercialização de produtos, né? Ou mais um ponto logístico. Como que funciona? Então, talvez inicialmente dizer que esse projeto ele é apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário dentro de um escopo em que o Estado brasileiro ele aderiu à Conferência Quadro, e então há um recurso, né, que foi disponibilizado para gerar alternativas à diversificação de áreas de produção de tabaco. Então é nesse contexto que o nosso projeto entrou. Qual foi a concepção do projeto? Basicamente de que, se nós gerarmos alternativas de comercialização aos produtos orgânicos, gerarmos garantia de venda e garantia de renda ao agricultor, nós consequentemente geramos uma alternativa real para que ele saia do fumo e possa desenvolver outras atividades, etc. Obviamente, para que isso aconteça, há necessidade de outras coisas para além da comercialização, como assistência técnica, né? Tem que ter um acompanhamento nessa transição, mas isso são coisas que também a gente está procurando providenciar, o próprio CEPAGRO e outras organizações estão estimulando de outras formas, né? O nosso projeto, então, ele fundamentalmente visa abrir um espaço em que os agricultores que produzem ou já o produto orgânico certificado, ou o produto em transição, mas que ainda não é certificado pelo Ministério, porque ele tem um período da hora que ele para de usar agrotóxico até o momento em que ele pode consumir como orgânico, ele tem um período de transição. Então a ideia justamente para apoiar esses agricultores é que nesse espaço a gente vai comercializar também o produto em transição e não apenas o produto já na condição orgânica. Isso leva entre um ano e meio a 2 anos, essa transição, né? Então o Box ele pretende, ele já está fazendo, né, receber esses produtos na forma de atacado e distribuí-los, né? Então reuni-los ali naquele espaço e distribuí-los para lojas, restaurantes, espaços do mercado institucional, merenda. Estamos começando conversações com o próprio RU, a possibilidade de futuramente abastecermos HU, enfim, né, o restaurante universitário, hospital universitário, nós podermos chegar nesses espaços com produtos dos agricultores da região e que estão fazendo um esforço importante de deixar de produzir algo que é prejudicial tanto para a saúde do agricultor quanto de quem consome, que é o fumo, e apoiarmos esses agricultores que passam a produzir alimentos limpos e etc. na forma de comprar e adquirir alimentos deles. Então a proposta é isso, é gerar uma condição favorável para que isso de fato aconteça, né? E quais são as principais dificuldades encontradas nesse projeto de substituição da produção de fumo por alimentos orgânicos? Então, basicamente, eu diria que um entrave que, inclusive, o nosso projeto especificamente não está trabalhando é a questão da assistência técnica e extensão rural. O agricultor que ele produz fumo e ele é constantemente orientado por um técnico da empresa naquela produção específica, ele muitas vezes ele perde, ele esquece, ele está sem os conhecimentos necessários para uma produção diversificada, para uma produção que não busque uma solução rápida do problema. Eu tenho uma doença, vou aplicar um agrotóxico. No caso do orgânico não é assim que funciona, né? Quando aparece uma doença eu tenho que procurar alternativas que não sejam o uso de produtos químicos, né? E isso obviamente traz toda uma condição difícil, né, de produção, que gera um risco maior inclusive para o produtor de ele perder inclusive eventualmente uma safra caso ele não consiga tratar adequadamente uma possível doença, uma possível praga que chegou na sua cultura. Então esse é uma questão importante que aí organizações, ONGs como o CEPAGRO, outras organizações estão procurando dar um suporte de assistência técnica e de apoio para esses agricultores. No outro campo que aí o projeto ele está procurando atacar e tocar é justamente essa questão de a gente viabilizar o mercado.
O que acontece? Existem muitos casos que a gente conhece de agricultores que têm o produto orgânico, mas na hora, quando chega a safra, que é um volume grande, 15, 20, 30 toneladas, isso vai depender da propriedade do agricultor, né? Ele não encontra rapidamente para quem vender, e aquele produto tem um tempo de duração que ele tem que ser vendido logo, né? E aí, às vezes, para não perder tudo, ele vende como convencional. Ele não vende como produto orgânico. Então, a gente criar uma rede, criar uma logística, criar mecanismos para garantir a comercialização dos produtos como orgânico é central para que esse processo de transição ele dê certo, né? Outro elemento também, assim, né, Bianca, é que a gente verifica e tem, né, pelo histórico de trabalho até com as famílias, é que as famílias que estão no tabaco, que querem partir para outros cultivos, dificilmente assumem uma produção convencional da agricultura, porque já estão no seu limite máximo de contato com agrotóxicos, contato com agroquímicos e a dependência externa dos insumos, né, seja sementes e daí por diante. Então a gente vê assim que a vontade muitas vezes das famílias quando parte para uma transição é ou porque estão com problemas sérios de saúde, ou porque esgotaram sua capacidade de produção até do tabaco, e com isso passam então, né, a se organizar em grupos comunitários, que é uma outra diferença que se tem forte da indústria do tabaco, onde não há o elemento organizativo, né, e na produção orgânica e principalmente no sistema participativo, né, que é o qual nós trabalhamos, exige, não de forma obrigada, mas inclui famílias sempre em grupos de base, e esses grupos de base se transformam em associações ou cooperativas, e daí se fortalece o elemento organizativo. E isso sim agrega nas famílias, para além do viés só econômico, da venda propriamente dita, que é importante, a geração de renda, mas também o elemento social organizativo. E isso nos interiores, né, nos mais longínquos interiores que temos em Santa Catarina, o isolamento ainda é muito presente. Então a questão organizativa, quando se tem um grupo de base, fortalece muito para um escoamento de uma produção e principalmente para fazer uma produção orgânica que ainda há preconceitos ainda, né, generalizado, tanto nos técnicos quanto por parte de agricultores ainda, né. Então são desafios que são estabelecidos para essas famílias que só com um conjunto mesmo de parcerias, agricultores, a universidade, sociedade civil, as ONGs, né, e principalmente trazendo esse elemento para a sociedade, porque até então, até os últimos anos, o que se falava bastante? Do consumo do cigarro, simplesmente. E o que a gente está querendo trazer, e até a oportunidade que está sendo dada no programa, é trazer a realidade de quem produz esse tabaco e quer deixá-lo de produzir. Então isso era meio desconhecido, ainda não era bem esclarecido para a sociedade, né? E a gente acredita que essas famílias que estão se dedicando a produzir alimentos, saindo de uma cultura prejudicial né, que é o tabaco, em todas as suas áreas, produzindo alimentos, a partir de agora a sociedade vai ter uma aceitação desse alimento diferenciado, principalmente se ele for orgânico, vindo de grupos de base, de cooperativas e chegando com um preço mais adequado para o consumo final. Certo, a gente vai fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta na sequência.